Muito boa noite você que veio aqui para assistir essa aula de vendas, que eu tenho o prazer de estar ao vivo com você nesse momento para a gente conversar sobre temas relacionados a vendas que podem contribuir com a sua empresa, com seus projetos, com seus planos para o seu futuro. Nesse momento a gente está ao vivo, eu estou falando com você aqui da Itália, nesse momento, 1h07 aqui na Itália, 5 horas à tua frente, 8h07 no Brasil. Mas a gente tinha esse compromisso marcado, esse compromisso firmado para essas aulas gratuitas sobre vendas que a gente vai agora, nesse momento, na próxima hora, nessa próxima 1 hora, conversarmos sobre vendas. E eu vou falar sobre vendas, já que essas aulas foi dada a essas aulas o título de Método Flávio Augusto. Então, eu vou trazer para você a minha forma de enxergar vendas, minha forma de enxergar negócios, a maneira como eu faço, como eu fiz nos meus negócios, como eu comecei. Todo mundo aqui, acredito, conhece a minha história. O cara começou do zero, começou bem, sem nenhum recurso, sem nenhuma família que pudesse aportar dinheiro, que pudesse ajudar, não sei, dar apoio moral. Apoio moral eu tive, meus pais foram maravilhosos, me apoiaram moralmente, mas financeiramente eu não tinha, não existia recurso, e eu tive que começar sem dinheiro. Então comecei minha carreira vendendo, comecei minha carreira trabalhando com vendas, depois de aprender a vender, eu acabei me tornando um vendedor muito bem sucedido, fui promovido a gerente, depois fui promovido a diretor, fui diretor regional. Eu, com 22 anos, era um cara muito bem sucedido no mercado, na área de vendas, quando eu decidi começar a minha empresa. E quando eu comecei a minha empresa, no dia 3 de abril de 1995, 3 de abril, aliás, apareceu ali um vídeo, né? Aquele vídeo que aparece eu falando, escrevendo num quadro branco, que tinha uma plateia ali, filmado de maneira completamente amadora, que você viu ali, aquilo ali foi a inauguração da WhatsApp. Aquele vídeo foi gravado no dia 3 de abril de 1995, e ali eu começava um negócio, eu não tinha grana, não tinha dinheiro, não tinha recurso. Não é? Apesar de ter tido uma carreira na área de vendas, apesar de ter tido uma trajetória durante 4 anos bem sucedida, ninguém com 22 anos, né, dos meus 19 aos 22 anos, e no dia 3 de abril eu já tinha 23 anos, ninguém consegue acumular capital suficiente com salário. O que eu tinha era salário ali, ganhava comissão. Então, tinha acabado, já era um cara casado, já era um cara que eu casei com 20 anos de idade, ou seja, eu não tinha capital, não tinha dado tempo de ter capital acumulado suficiente para eu abrir uma empresa de maneira confortável, com capital, tendo a chance de errar, podendo ajustar, podendo testar tranquilamente. Infelizmente, essa não era a minha realidade, era distante a minha realidade. Eu consegui ali um dinheirinho que eu tinha guardado, mais um cheque especial de 20 mil reais, 10 mil reais meus e 10 mil reais da Luciana, e aquilo foi suficiente para fazer uma reforma inicial numa sala de 437 metros quadrados no centro do Rio de Janeiro, na Rua da Alfândega, esquina com a Avenida Rio Branco, lá no Rio de Janeiro. Foi suficiente para fazer uma reforma inicial. Eu tinha 20 funcionários contratados já no primeiro dia, 20 funcionários, 8 vendedores, 2 professores, um coordenador de ensino, um gerente administrativo, auxiliar administrativo, office boy, 2 recepcionistas, 2 faxineiras, um cara de tecnologia. Ou seja, o negócio já começou com 20 funcionários e no mês seguinte eu já tinha que pagar esses 20 funcionários, tinha que pagar aluguel, tinha que pagar luz, tinha que pagar tudo, comissão para vendedor, salário para essa turma toda. E se não tivesse grana para pagar, era muito simples, já quebrava no primeiro mês, porque eu não tinha margem. Eu não tinha margem para errar. Eu gosto de dar o exemplo que eu tinha uma espingarda com uma única bala e vindo na minha direção um leão faminto para me devorar, para me matar, me comer vivo. Eu tinha um leão e eu tinha uma bala. Então eu tinha que acertar na testa, entre os olhos do leão, na testa dele, para matar aquele leão. Se eu acertasse na orelha do leão,
o leão me matava. Se eu acertasse no pé do leão, o leão me matava. Eu não tinha margem de erro. Eu não tinha margem de erro. Ah, mas Flávio, por que você não esperou um ano, juntou mais dinheiro, esperou um momento mais favorável? O momento mais favorável era aquele, porque era o timing de mercado, quando a gente começava ali no Plano Real, em 1995, dólar 1 para 1 no real, aquele era o timing, aquele era o momento. Plano Real começando, empresas internacionais chegando no Brasil, empresa de telecomunicações desembarcando, comprando, privatização das empresas de telecom, houve quebra de monopólio de empresas de petróleo, aquela área ali de Campos, Macaé, começou a encher de empresas internacionais e, de repente, um inglês que era algo recomendável passou a se tornar algo exigido. E as escolas de inglês de mercado eram escolas de inglês que focavam seu produto no público infantil, para crianças e adolescentes. O momento era aquele, o timing era aquele. Eu não tinha grana suficiente, mas aquele era o momento e eu era a pessoa certa no lugar certo para poder começar aquele projeto. Então eu não quis esperar. Para mim era mais barato pagar 12% de juros ao mês no cheque especial do que esperar um ano para fazer alguma coisa depois daquele momentum, daquele timing que nós tínhamos. Essa foi a minha leitura naquele momento. Essa foi a minha leitura para poder iniciar de cara. Para muitos, uma atitude meio louca, o cara investir, pegar 20 mil reais de cheque especial para montar um negócio. Uma atitude doida. Eu mesmo não recomendo que ninguém faça isso. Ninguém abre um negócio com um cheque especial, pagando 12% de juros. Era a minha única alternativa. E apesar de eu não recomendar, e apesar de parecer uma loucura, eu quero afirmar para você que é menos loucura do que parece. É menos doideira do que parece. Por quê? Eu não tinha capital financeiro suficiente. Eu precisaria pelo menos de 100 mil reais, que eram 100 mil dólares, lá em 1995. Eu vou falar em dólar porque já faz 28 anos. Então é melhor falar em dólar, porque dólar é dólar. Um dólar hoje, tem um pouquinho de inflação do dólar também, mas é mais próximo do dólar. Então eu precisava de 100 mil dólares. E 20 mil dólares que eu tinha levantado no meu cheque especial, meu e da Luciana, não era dinheiro suficiente. Deu para dar uma guaribada inicial na escola, mas não era suficiente para poder tocar o negócio. Você entendeu? Então o que acontece? O que ocorre? Naquele momento, eu não tinha os 100 mil, mas tinha 20. Parece loucura isso. Mas por que não era loucura? Eu tinha um capital financeiro pequeno, mas eu tinha um capital intelectual muito grande já. E esse capital intelectual a que me refiro nesse momento é o meu conhecimento sobre vendas. É o tema da nossa aula de hoje aqui. É o meu conhecimento sobre vendas, era o meu capital intelectual, era o meu know-how, era aquilo que eu dominava já naquele momento, apesar de jovem, não é? Eu tinha 23 anos naquele momento, não é? Eu tinha 23 anos naquela etapa, mas eu já tinha um capital intelectual, já tinha um know-how grande, eu já era respeitado, não é? O time que eu montei já é um time que me respeitava, porque eu já não era, eu tinha 23 anos, mas eu já tinha 4 anos de experiência na área de vendas. Além de eu ter 4 anos de experiência na área de vendas, eu já era gerente de vendas há muitos anos. Depois eu fui diretor de vendas. Eu já liderava eu já tinha um conhecimento sobre vendas muito vasto. E qual é a importância do conhecimento sobre vendas? Qual é a razão pela qual o conhecimento sobre vendas é determinante no início de um negócio? É porque vendas é a ferramenta que te possibilita trazer dinheiro para dentro do negócio. Não é? O vendas é o conhecimento, é a habilidade que te permite captar dinheiro do mercado e trazer para dentro do seu negócio. Um dinheiro muito mais barato. Tem 3 tipos de dinheiro. 3 tipos de dinheiro aqui. O primeiro tipo de dinheiro é o dinheiro que você pode pegar no banco. Esse dinheiro que você pode pegar no banco, na realidade tem 4 tipos de dinheiro, né? O primeiro tipo é aquele que você tem no bolso. É aquele dinheiro teu que você acumulou. E eu não tinha o suficiente, como eu já disse para vocês. Agora, tem um segundo dinheiro, que era o dinheiro que você vai lá e pega no banco.
Esse dinheiro que você vai lá e pega no banco, ele tem um preço. O nome do preço se chama juros. Juros é a remuneração sobre o capital. Você vai pegar um dinheiro no banco, beleza, você compra esse dinheiro. Você paga como? Você paga com juros. Os juros é a remuneração do capital que o banco te empresta assumindo o risco. Quando o banco te empresta, ele assume o risco de você não pagar. Então, esse risco ele é remunerado pelo juro. A taxa de juros ela remunera o risco mais o spread bancário, que é o lucro que o banco ganha. E no meu caso, como eu era um cara de periferia, que não tinha crédito, que não tinha fiador, o tipo de empréstimo que eu peguei foi de cheque especial, meu caro. 12% ao mês. 12% ao mês. Hoje tem gente chorando com 13,75% ao ano. Eu pagava 12 ao mês. Agora, esse segundo tipo de dinheiro é o quê? O dinheiro do banco. Tem um terceiro tipo de dinheiro, que é o dinheiro do investidor. O dinheiro do investidor é aquele cara que conheceu o seu projeto, gostou da sua ideia, botou fé no teu taco que você vai trabalhar, e ele pega o dinheiro dele e bota no teu negócio, assumindo também um risco. Ele é remunerado com o quê? Com equity. Ele é remunerado com um percentual do seu negócio. Ele vai botar lá, você precisa de quanto? Não, eu preciso de 100 mil. Tá bom, tá aqui os 100 mil. Aí ele vai dizer, ó, eu quero 70% do negócio. Aí você vai dizer, não, eu te dou 50%. Não, ele negocia. Aí tem uma negociação. Ele bota dinheiro no seu negócio e, em troca disso, ele tem um pedaço do seu negócio. Ele tem um pedaço do equity, do valor do seu negócio. Agora vem o próximo dinheiro, é o melhor dinheiro que existe. Sabe qual é o melhor dinheiro que existe? É o dinheiro que vem do cliente. É o dinheiro do cliente. O dinheiro do cliente não custa nada. O dinheiro do cliente é um dinheiro barato. Agora, o ponto é como trazer dinheiro do cliente para dentro da sua empresa. Meu querido, só tem uma maneira de você trazer dinheiro do cliente para dentro da empresa. Seja a WhatsApp, que era a empresa que eu estava fundando lá em 1995, seja a Apple, seja a Tesla, seja o McDonald's, seja o Banco Itaú, seja qual for a empresa, só tem um jeito de você trazer dinheiro para dentro da empresa. É vendendo. É vendendo. Não existe outra forma de você trazer dinheiro para dentro da empresa a não ser vendas, a não ser você vendendo. Inacreditavelmente, a área de vendas ela é subestimada. Ela é muito subestimada. As pessoas acham que vendas é uma atividade de quinta categoria, e não é. Qualquer empresa que não vende, ela quebra. Qualquer empresa que não vende, ela vai para o vinagre, ela vai para o saco, ela vai para o cemitério. O cemitério do fracasso é cheio de empresas enterradas nesse cemitério que não vendem. Cheio de gente, cheia de teoria, cheia de flufuzice, que adora ficar no ar-condicionado fazendo planilha, mas que não vende nada. Empresas que não vendem quebram. A atividade mais importante de uma empresa é vender, em primeiro lugar. Meu Deus, Flávio, o cliente não é mais importante. Não é, porque se você não vender, não tem cliente, meu amigo. Se você não vende, não tem cliente. Então, essa teoria, essa conversa para boi dormir, que se fala por aí, que é muito bonito de se falar, que é muito bonito de se ouvir, ela é muito distante da realidade. A realidade é que a atividade mais importante da Apple é vender. Entendeu? E aí, não, mas eles desenvolvem produtos para vender. Eles desenvolvem produto para vender. Produto bom não se vende sozinho, meu caro. Não se vende sozinho. Você tem que marketear, você tem que divulgar, você tem que promover, você tem que fazer um lançamento, você tem que... Vai lá o presidente da Apple, bota aquele óculos bonito, faz uma apresentação gigante, investe uma grana, PR, né? Public Relations, ou seja, relações públicas, assessoria de imprensa, chama imprensa, bota influenciador para ir, e por aí vai. Se você não se promover, você não vai vender. Então, a função de toda empresa é vender. Bota isso na sua cabeça. Olha, vamos tirar a flufuzice, vamos tirar
o politicamente correto, vamos tirar tudo quanto é camada de maquiagem para tentar falar a coisa de uma maneira mais bonitinha. Ó, a função do McDonald's é vender. Agora, para vender, tem que ter um produto bom. Para vender, tem que ter um produto inovador. Para vender, tem que ter uma boa estratégia. Para vender, tem que ter um bom branding. Para vender, você tem que ter um excelente planejamento estratégico. Para vender, você tem que ter tudo isso. Mas o fato é que tudo isso somado só tem uma finalidade: vender. Então, num cenário onde, na sociedade, as pessoas não dão importância para a área de vendas, não dão importância para a ideia de que vender é fundamental, essa é a explicação pela qual 80% das empresas quebram antes de completarem os seus primeiros 10 anos de existência. Por quê? Não tem cultura de vendas e não vendem. Então, em cima dessa premissa, quando eu inaugurei a WhatsApp, no primeiro dia, quando eu inaugurei a empresa, já no meu primeiro dia, eu tinha implícito no meu DNA toda essa cultura de vendas que eu estou apresentando aqui para você. Então não basta eu te falar da técnica, não basta eu te falar da estratégia, se você não tem a cultura de vendas, se você acha que venda é uma coisa de quinta categoria, se você acha que vendas é uma coisa menos importante. Não tem como eu te falar sobre sobre o método Flávio Augusto. O método Flávio Augusto, ele começa com a visão, colocando vendas no seu devido lugar. Vendas é a atividade mais importante de uma empresa. Todos os departamentos de uma empresa estão em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Em primeiro lugar estão as vendas. Óbvio que isso desperta ciúme, isso desperta uma série de sentimentos dentro de empresas que não têm cultura de vendas. Por quê? Empresas que têm cultura de vendas, tá claro. É como uma peça de teatro. Você tem os atores que vão para o palco, que vão para a luz, que vão ser aplaudidos, que vão acontecer. Eles são os centros das atenções. Aí você tem toda a área de produção, toda a área de maquiagem, de figurino, toda aquela área dos bastidores que trabalham para que os atores principais vão para cima do palco para eles serem aplaudidos. Você entende? Toda a empresa, área administrativa, área financeira, área de tecnologia, área de logística, área de RH, área de marketing, área de compliance, área de contabilidade, todas as áreas trabalham para que, na hora do show, os vendedores subam no palco e sejam aplaudidos, porque são eles. É a área de vendas que traz o dinheiro do cliente, que é aquele dinheiro barato que a empresa precisa ter. No meu caso, quando nós iniciamos lá em 1995, o que aconteceu? Eu não tinha grana suficiente, mas eu tinha essa cultura de vendas. Na minha cultura de vendas, a gente fazia assim: vendas estava no centro. Só para você ter ideia, a gente inaugurou a nossa escola no dia 3 de abril. No dia 3 de abril, nós já tínhamos mais de 80 alunos matriculados, antes da gente abrir as portas. Antes de abrir as portas, a gente já tinha 80 alunos matriculados. Esse número 80 não é um número aleatório. Esse número de 80 era um número emblemático. Por quê? 80 alunos matriculados era o break-even point. Break-even point é o ponto de equilíbrio, não é? É o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio de um negócio chama break-even. O que é o break-even point? É quando a receita já atingiu a despesa. Você está no 0 a 0. Você conseguiu pagar as contas. Ou seja, quando nós inauguramos a nossa escola, a gente já tinha gerado por antecipação a grana que pagaria a despesa do mês que a gente estava começando. Dia 3 de abril, aquela despesa do mês de abril já estava paga. Por quê? Enquanto a obra estava comendo solta, enquanto estava lá os pedreiros fazendo obra, fazendo a sala, fazendo tudo, eu estava trabalhando com o meu time de vendas para vender. Esse era o foco. A gente tinha que vender e já chegou no primeiro mês pagando as despesas. E aí, naquele primeiro mês de trabalho, a partir do dia 3 de abril, a gente vendeu mais 101 matrículas. Já tínhamos 181 alunos no final do primeiro mês. No final do primeiro mês, nós já demos lucro.
A empresa já deu lucro. No primeiro mês, a empresa já deu lucro. No segundo mês, a gente botou mais de 120 alunos. A gente botou 1.500 alunos nos primeiros 12 meses. 1.500 alunos numa escola presencial é huge, é enorme, é gigante. Era uma empresa que já faturava alguns milhões já por ano, já no seu primeiro ano de existência. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que esse é o ponto. Esse é o ponto principal para a gente começar aqui a nossa aula. Por que que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a gente tinha conhecimento sobre vendas. A gente já tinha o conhecimento fundamentado sobre vendas. Eu não tinha grana, mas tinha um conhecimento. Que conhecimento é esse? Vamos lá. Se você puder anotar, anota, tá bom? É a diferença da venda ativa para a venda passiva. Venda ativa para venda passiva. Eu vou começar a falar sobre a diferença entre a venda ativa e a venda passiva, que é o primeiro ponto técnico que eu quero falar na nossa aula hoje. Só que antes, vamos deixar um recadinho aqui. Eu gravei, no meu último episódio do Conselho, eu gravei um recado importantíssimo para você, tá? 2 minutinhos de recado. No retorno, eu começo a falar com você sobre venda ativa e venda passiva. Pode soltar aí, minha querida. Vamos lá, Milena. Pessoal, eu tenho alguns recados rápidos e importantes para te passar. O primeiro deles é que só quem estiver em nosso grupo de WhatsApp vai ter acesso a benefícios exclusivos. Lá no WhatsApp, Aula Magna. Muito bem, tá dado o recado aí, meu amigo, mas agora a gente tem que trabalhar aqui. Presta bem atenção. Qual é a diferença de venda ativa para venda passiva? Venda passiva é aquela onde você é um agente passivo. Ou seja, você não age, você não toma iniciativa. Eu posso te dar um exemplo. Você vai no shopping center, entra numa loja. Quando você entra na loja, ali dentro tem um vendedor. Esse vendedor vai falar para você: olá, tudo bem? O que eu posso te ajudar? Ah, vem aqui dar uma olhadinha. Sempre aquele caô. Não, estou olhando aqui e tal. Não, beleza. Ele também vai atrás de você. Você olha para... Ih, o cara está vindo atrás de mim. Bom, daqui a pouco você está enchendo a bolsa, está comprando um monte de coisa. Mas isso é venda passiva. Por que é uma venda passiva? O vendedor não fez absolutamente nada para que você entrasse na loja. Você foi no shopping porque você quis, você passou em frente à vitrine, alguma coisa te atraiu, e aí você entrou dentro da loja e aí estava lá aquele vendedor. O nome disso é venda passiva. A venda... o outro exemplo de venda passiva é o que os próprios cursos de inglês eles utilizam, não é? Ou seja, eles utilizam a venda passiva, porque eles fazem ali uma propaganda na televisão, botam um outdoor, fazem uma propaganda na internet, faz ali, gera ali o tráfego dele para poder divulgar ali o negócio, só que ele coloca ali matrículas abertas. Matrículas abertas. Então, você que vá atrás, você que entre na escola, você que mande um e-mail, você que tome a sua iniciativa, ou seja, o aluno toma a iniciativa de ir lá e se matricular. Como que a gente conseguiu, sem dinheiro, esse aqui é o ponto, como que a gente conseguiu, sem dinheiro, sem grana para fazer marketing? Na época não existia internet, quer dizer, até existia, mas não do jeito que é hoje. Tinha e-mail, não é? Ou seja, você não tinha como você rodar um tráfego, você não tinha rede social. 1995, muitos de vocês não tinham nem nascido ainda. Como é que você acha que a gente, sem grana, não tinha dinheiro para fazer nem panfletagem? Como é que você acha que a gente conseguiu botar 80 alunos antes de inaugurar e ter colocado 1.500 alunos nos primeiros 12 meses? Como é que você acha que a gente conseguiu fazer isso? A gente conseguiu fazer isso com uma técnica de vendas, que nós vamos conversar sobre ela nessa aula. Que técnica é essa? Ela começa com venda ativa. É uma venda ativa. Ela não é uma venda passiva. Ela é uma venda ativa. A venda ativa, ela funciona de que forma? O meu time de vendas vai atrás dos clientes e traz o cliente para dentro da escola. Nós não ficávamos esperando o cliente entrar pela porta para se matricular. Até porque, meu caro, quantas pessoas começaram esse ano dizendo assim: esse ano vou perder 20 quilos,
esse ano vou parar de fumar e esse ano eu vou aprender inglês. Você sabe qual é o Dia Internacional da Mentira? Não é o dia 1º de abril, é o dia 1º de janeiro. É o dia que as pessoas contam essas mentiras. Por que eu digo que é mentira? Porque ela pensa assim, não, esse ano vai acontecer. Aí o ano começa. Aí a primeira coisa que ela pensa, não, depois do carnaval eu vou começar. Aí passa janeiro, passa fevereiro. No carnaval ele gastou a grana dele, ele já começa, não. Faz o seguinte, no segundo semestre, as pessoas estão sempre procrastinando. Como o cliente sempre procrastina, se eu quero ter o meu destino nas minhas mãos, se eu não quero depender da procrastinação das pessoas, se eu não quero depender do mercado, se eu não quero depender da política, se eu não quero depender das oscilações macroeconômicas, se eu não quero depender de fatores externos e quero ter o meu sucesso na minha mão, a estatística de conversão precisa jogar a meu favor. Para a estatística de conversão jogar a meu favor, eu tenho que trabalhar de maneira ativa. Eu não posso ficar esperando. Isso é venda ativa. A venda ativa é quando você toma a iniciativa. Você cria um processo de vendas, um funil de vendas, onde você toma a iniciativa e não o cliente toma a iniciativa. Quer que eu dê exemplo? Vou te dar o exemplo, sim. Nós trabalhávamos com 2 técnicas ativas para a gente abordar cliente. Bom, você imagina, eu com uma equipe de 8 pessoas, com nenhum aluno, com 0 cliente, sem grana. Como é que a gente vai atrair essas pessoas? Então, técnica número 1. A gente fazia um trabalho para gerar leads. Não é? Da mesma maneira que hoje você roda uma campanha na internet para você gerar tantos leads, a gente também gerava leads, só que não rodava campanha na internet. Como é que a gente fazia? A gente fazia igual pesquisador do IBGE. Você já respondeu pesquisa do IBGE? Já respondeu pesquisa de intenção de voto em eleição? Você já respondeu pesquisa de um censo populacional que bateu na porta da tua casa? O que a gente fazia? A gente identificava um local, na época era lá no Rio de Janeiro, lá no centro do Rio de Janeiro, era um lugar onde executivos trafegavam, né? Então a gente tinha um público-alvo bem definido. Nosso público-alvo era público adulto, de 25 a 45 anos de idade. Então a gente identificava ali algumas empresas no centro do Rio de Janeiro, onde pessoas que supostamente teriam um perfil do nosso aluno trafegavam por ali, e a gente pegava aquelas 8 pessoas do nosso time de vendas e dividia em vários pontos do centro do Rio de Janeiro, onde era a escola. Então você tinha ali a galera que ficava ali perto do prédio da Petrobras, outro na Vale do Rio Doce, outros ali na empresa de tecnologia, outro no mercado financeiro. E essas pessoas tinham, na parte da manhã, a tarefa de realizar, cada um deles, 100 pesquisas. Ou seja, ele precisava abordar as pessoas na saída do trabalho, nos lugares. Ele abordava as pessoas. Olá, tudo bem? Bom dia, com licença. Bom, eu estou fazendo uma pesquisa. Aqui você pode me dar 2 minutos? Às vezes o cara falava, não posso, estou com pressa. Ou às vezes o cara falava, não, tudo bem. E respondia a pesquisa. Ou seja, cada pessoa abordada gerava mais ou menos, eu vou desligar aqui meu WhatsApp, cada pessoa abordava levava mais ou menos de 2 a 3 minutos. Então, para você fazer 100 pesquisas, você levava 300 minutos e mais ou menos 5 horas você tinha as 100 pesquisas preenchidas. Então, a gente começava a trabalhar na parte da manhã e ali passava um pouquinho do almoço e pum, e completava as 100 pesquisas. 100 pesquisas. Aí eu perguntava, o que dizia nessa pesquisa? Que idioma você fala? Você fala inglês, japonês, alemão? E aí o cara, não falo nenhum desses. Mas você não estuda inglês por quê? Enfim, fazia várias perguntas pro cara. Inglês é importante para você, não é? Qual é a diferença que um novo idioma na tua carreira faria diferença? Você poderia ganhar mais, não poderia ganhar mais? Enfim, fazia ali umas 10 perguntas pro cara. Em 3 minutos, matava aquilo ali. E aí, no final, fazia um pitch rápido. Bom, eu trabalho na WhatsApp. A WhatsApp é uma escola de inglês voltada para o público adulto. É uma nova proposta que está sendo lançada no mercado agora. É um produto super diferente. Eu não tenho tempo agora de te explicar. Mas caso a tua pesquisa tenha o nosso perfil, como é que a gente faz para entrar em contato com você? Anota meu telefone. Aí o cara dava o telefone e acabou.
Todo mundo voltava para o escritório depois de 6 horas ali fazendo pesquisa, voltava para o escritório, cada um com 100 nomes, a gente catalogava aqueles leads, eram 800 leads captados em 5, 6 horas de trabalho, 800 leads captados, daqueles leads alguns não tinham interesse, enfim, a gente dos 800 virava 500 nomes interessantes e quentes. Qual foi o custo de aquisição desses leads? 0. Custo de aquisição 0. Ok? Era trabalho, know-how, saber fazer abordagem, porque era importante ter um posicionamento. Time de vendas trabalhava ali com convicção, estava lançando um produto, criando um produto novo, criando uma escola nova, levava todo mundo. Tínhamos ali 500 leads. E aí a gente ia entrar em contato, começava a entrar em contato, pegava o telefone, entrava em contato. Alô, tudo bem, fulano? Você respondeu uma pesquisa, não é? Do fulano, que as pessoas trocavam. Não é? O fulano te entrevistou, você respondeu a pesquisa, eu estou aqui para te confirmar algumas perguntas. É isso mesmo? O inglês é importante para você? Ah, é importante. Você não está aprendendo inglês porque é na falta de tempo. Se você tivesse um processo que resolvesse a sua falta de tempo, você estudaria inglês? Ah, estudaria. Então, qual era o papel quando entrava em contato? Marcava uma visita para o cara. Marcava um encontro, a gente chamava de entrevista. Marcava uma apresentação sobre a metodologia, sem compromisso com a pessoa. Onde era essa apresentação? No trabalho do cara. Por que no trabalho, Flávio? Por que o cara não ia na escola? Porque é passivo. Se você marca uma coisa para o cara ir na escola, a cada 3 que marcam, 1 vai, 2 não aparece. Ah, porque precisei desmarcar, porque não deu tempo, porque o meu chefe me chamou. A entrevista era lá no trabalho. Aí o vendedor ia lá na Petrobras, ia lá na Vale do Rio Doce, ia lá na empresa de tecnologia e aí apresentava o processo em cima de uma técnica, que eu vou mencionar essa técnica já já. E aí o que acontece? A cada 30 pesquisas, marcava 5 visitas e fazia 2 matrículas. 30, 5, 2. Esse era o funil. Essa era a estatística de conversão. A cada 30 leads gratuitos, CAC 0, que nós pegamos, a gente marcava 5 visitas. Das 5 visitas, 3 não rolava e 2 era gol. 2 eram matrículas. Eu te pergunto, essa matrícula que entrou, o cara pagou a taxa de matrícula, se matriculou no curso, eu te pergunto, qual foi o CAC? Qual foi o custo de aquisição desse aluno? 0. Eu não tinha dinheiro para o marketing. Agora, eu tinha um processo que eu liderava e eu dominava. Eu dominava esse processo, porque eu fui vendedor, eu fiz pesquisa. Agora, depois que eu matriculava esses 2 alunos, cada aluno matriculado indicava mais 20 amigos. Ou seja, nós só fazíamos pesquisa um dia. A partir daí, cada aluno que era matriculado indicava mais 20 pessoas. Mas, Flávio, o cara indica? Indica. O cara indica. Como? Tem uma técnica. Mas o cara indica. E aí, quando ele indica, a cada matrícula, ou seja, eu liguei para 30, visitei 5, matriculei 2. Dos 2 que eu matriculei, cada um indicou mais 20, eu tenho agora mais 40. Dos 40, eu vou matricular 2,5, 3, estatisticamente falando. Aí pego mais 60. E aí uma progressão aritmética. Todo vendedor, um mês depois, trabalhando nesse processo, cada um deles já tinha catalogado mais de 1.000 leads com eles, à disposição para ele ligar. CAC 0. CAC 0. Qual o desafio desse processo? Levar não, a quantidade de nãos que leva, o que dá errado, enfim, aprender o processo, aprender cada etapa do funil. É assim que funciona. Não é? Então, esse é o processo de geração de leads. Não era na internet, não era em rede social, não era em nada disso. A gente ia para a rua, fazia uma pesquisa, trazia o lead, selecionava o lead, entrava em contato, matriculava e pegava referido, e pegava indicações. E essa bola de neve só ia crescendo, uma equipe de 8 pessoas inicialmente, 8 vendedores. Não é? Pra você ter ideia, hoje, na Wiser Educação, nós temos mais de 5.000 vendedores que vendem os nossos cursos. Trabalham
Até hoje, até o dia de hoje, com essa técnica. Alguém diz, mas Flávio, hoje não tem um marketing digital? Deixa eu explicar um negócio para você, meu amigo. Não é que hoje tem marketing digital. A gente faz marketing digital desde o início do ano 2000, desde o século XX. Em 1999 a gente já fazia marketing digital. A gente já usava internet, captava lead. Isso é velho. Agora tem alguém ensinando isso, alguém está aprendendo isso, mas isso para nós é muito antigo. Marketing digital é muito antigo, mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você não está no digital, você está perdendo dinheiro. Agora, se você está apenas no digital, crente que está abafando, que você vende no digital, você está deixando muito dinheiro na mesa. Muito dinheiro na mesa. Porque hoje, investindo mais de 20 milhões por ano em tráfego, que é o que eu invisto na Wiser Educação, na Wiser Educação não, só na WhatsApp, tá? Os outros produtos têm sua verba de marketing também. Só na WhatsApp são 20 milhões de reais em verba de publicidade. Investindo 20 milhões, hoje, 15% das minhas vendas são vendas digitais. 15% das minhas vendas. Se eu só vendesse no digital, se eu tivesse limitado só vendendo no digital e crente que estou abafando, eu venderia 7 vezes menos que eu vendo hoje. Nós vendemos hoje por 4 canais diferentes: digital, call center, franquias e venda direta. Nós temos um time independente de vendedores vendendo, representantes independentes, temos franquias, temos call center e temos digital. São 4 canais de vendas que fazem as vendas, dos quais apenas 15% das vendas são vendidas pelo digital, com 20 milhões de tráfego. Não é que vende pouco, não, vende muito. É que a gente vende muito mais nos outros canais. Por quê? Porque a gente tem know-how. Nossa competência de venda não foi por acaso. Foi da noite para o dia, não foi por acaso que a gente chegou onde chegou. A gente chegou onde chegou porque tem processo de venda. Não é? A gente, quando está aqui fazendo um MBA em vendas, é porque a gente entende que é sofisticado. Tem aí um know-how, tem um conhecimento a ser transmitido, percebe? Ou seja, o que eu passo para você aqui é uma mentalidade de você entender que é preciso ter cultura de vendas, é preciso ter técnica de vendas e é preciso entender que é necessário você ter multicanais, você ter vários canais de vendas também para você distribuir o seu produto. Beleza? Maravilha, meus queridos. É isso aí. Estamos chegando aqui ao final desse nosso encontro aqui. A gente vai ter um período aqui para responder perguntas. Já vou chamar o Sandrini aqui para a gente responder perguntas. Porém, eu quis aqui transmitir para vocês uma aula que desse essa visão macro da importância de vendas, que desse essa visão macro da cultura de vendas e o quanto que grande parte das empresas estão distantes dessa mentalidade, porque não entende a importância de vendas, por isso 80% das empresas quebram antes de completarem os seus 10 primeiros anos. O WhatsApp está aí há 28 anos no mercado. 28 anos no mercado, com crise, sem crise, com pandemia, sem pandemia, com escola presencial, com online, enfim. Nossa marca cresce. Temos um grupo com mais de 753 mil alunos. Por quê? Porque temos cultura de vendas. E é essa cultura de vendas que eu quero aqui transmitir para você. E do ponto de vista mais técnico, eu falei contigo aqui sobre venda ativa. Estou fazendo essa revisada aqui para você assentar as ideias. Sobre venda ativa, a diferença da venda ativa e a venda passiva. E falei como nós gerávamos leads nas nossas escolas sem ter dinheiro. Hoje eu falo, a gente investe 20 milhões em tráfego. Naquela época eu não tinha 20 reais para investir em propaganda. Não é? Mas a gente tinha uma técnica. A gente tinha uma técnica que era uma técnica ativa, que dependia da gente. E a gente ia lá e trazia o aluno para dentro da escola. E isso você pode fazer também no seu negócio. Eu contei aqui o meu exemplo da WhatsApp, mas você pode assimilar esses conceitos e adaptar esses conceitos para o teu negócio. Todo negócio pode ter um modelo de venda ativa. Todo negócio. Tá? Se você entendeu esse princípio, se você entendeu bem esse conceito, você pode. Aí é teu trabalho. Eu não vou mastigar e colocar na tua boca a sua comida. Você vai ter que pegar esse conceito aqui,
tá? E aplicar para adaptar esse conceito para o seu negócio, seja ele qual for.